e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Então, muito bom dia para todos que estáis aqui na nossa Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, neste arciprestado de Águeda, nesta Diocese de Aveiro. Também uma saudação, nomeadamente para a banda albarense, que hoje comemora mais um aniversário e que estaria a animar a nossa celebração, não fora esta pandemia, e que hoje irão marcar a data, sobretudo, não com romagens que não se podem fazer, mas, sobretudo, com a participação na Eucaristia nas leituras. E vamos, por isso, também, uma saudação para eles. Está aqui alguém da banda, desculpa. Aqui. Quantos? Ai, tem. Pois está muito bem. Quantos anos é que são? 75? 115. Isso é outra coisa. 115 é outra coisa. Sejam bem-vindos. Também, já agora, já que estou nas saudações iniciais, uma palavra de simpatia para o Rio de Janeiro, para o José Luís Barbosa, também para a Maria Ramos, que está na Califórnia, nos Estados Unidos, também para Zurique, para a Fernanda Leonor Moreira, e também para outros que estão por cá, e eles não se vão chatear de não dizer de onde é que estão, mas estão por vários pontos do país. Que estão em sintonia, em comunhão connosco. Vamos procurar celebrar o mais dignamente que nos for possível esta celebração e, por isso, convido-vos, e a mim próprio também, se me permitem esta força de expressão, para que durante breves instantes reconheçamos aquilo que não esteve bem, possamos dar conta daquilo que não fizemos e deveríamos ter feito, ou daquilo que não fizemos e deveríamos fazer. Confessemos os pecadores. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que o beijo e a Deus nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade a nós. Vós tirais o pecado do mundo, tem a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade a nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação
da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para acomodarmos um bocadinho. Para que nós possamos entender melhor esta leitura que vamos agora escutar e que vai ser proclamada, é do profeta Isaías. Vai precisamente falar-nos de um senhor chamado Ciro, que era rei como é que é dizer? Rei da Pérsia, se quiserem, que hoje é o Irão, e que de facto era um homem que nem conhecia Deus. E no entanto foi este homem que não conhecia Deus de lado nenhum, que Deus, diz-nos a palavra de Deus, o chamou e o escolheu para ser seu instrumento, para libertar o povo. Ouçamos com atenção. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhum lhe seja fechado. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuidade, graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na esperança de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez para todos as boas-vindas, as minhas saudações, também para aqueles que estão na nossa companhia e que não fazendo parte da nossa comunidade de Nossa Senhora da Assunção aqui em Espinhel, com a sua presença real, nem por isso, através desta virtualidade que as redes digitais nos apresentam e nos dão, nem por isso deixam também de estar em comunhão connosco e com aquilo que nos leva a estar aqui reunidos, que é a nossa fé, neste Dia Mundial das Missões, neste 29º Domingo do Tempo Comum, neste aniversário da nossa banda alberense, neste tempo em que somos precisamente convidados a tomar em linha de conta aquilo que tivemos a ocasião de escutar a partir destas leituras e que são, de facto, muito importantes. São muito importantes na medida em que nos dizem, ou melhor, nos fazem recordar coisas que nós nem sempre assumimos em plenitude. E isto porque, por vezes, acontecem, estou a falar, por exemplo, do Ciro, aquela referência que eu fiz. É interessante como é que nós tantas vezes
queixamos-nos de Deus, como é que Deus pode permitir coisas destas, e há tantas, de facto, que nos surpreendem e que nos deixam sem jeito, sem saber o que pensar. De um filho que mata uma mãe, do marido que bate uma esposa, de um extremista que corta a cabeça de um professor. Ouçam, e agora cada um sabe muito bem as situações complicadas em que já se viu envolvido, de uma doença que surge, de uma pessoa nova, em que dá conta que não só que está contaminado, mas mais até do que isso, às vezes dá conta de facto que tem uma doença incurável. Porquê? E é nestas questões todas que de facto uma pessoa interroga-se: então será que Deus está a dormir? Será que Deus é pai de uns e padrasto de outros? Como é que se pode entender coisas destas? E a palavra de Deus vem-nos dizer que não é bem assim. E vem-nos dizer que não é bem assim porque quando menos pensamos e quando estamos à espera de que uma coisa de facto não tem sentido, acaba de facto, mais cedo ou mais tarde, por ter aquele sentido que nós procuramos. E foi aquilo que aconteceu. O povo de Deus estava na Babilónia, que, portanto, fica por aqueles lados do Médio Oriente, portanto, no Irão, Iraque, enfim. São coisas diferentes. Estavam exilados, queriam voltar, não podiam, eram como que não, eram imigrantes à força. Só que estavam ali como mão de obra, mal paga, e portanto estavam ali consolados também do aniversário. E também estavam a lamentar: porquê? Porquê comigo? Porquê é que aconteceu assim? E de facto nunca lhes passou pela cabeça que Deus, através do Ciro, que nem sequer conhecia Deus de lado nenhum, foi precisamente o obreiro desta libertação. E quem fala acerca do Ciro, que não conhecia Deus e que Deus o chamou, e reparem a maneira como aqui se fala dele. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido. Ungido, que quer dizer Messias, quer dizer eleito, quer dizer enviado. Assim fala o Senhor a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis. Desculpem estar a ler tudo, porque é quase tudo. Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. E, de facto, quem diria que foi precisamente este homem, que não conhecia Deus, que foi escolhido por Deus. Às vezes a gente pensa que vamos votar neste ou naquele, não quero meter muito nestas coisas, porque de facto é mais ou menos da minha cor e tal, e não sei o quê, e às vezes saímos completamente desfaldados. E às vezes, de facto, são pessoas que supostamente, porque a sua vivência até, ou porque a sua crença nestas coisas de Deus e tudo mais, parece que não é. E às vezes é daí de facto que surge a surpresa. O Senhor surpreende-nos através destas coisas todas. E de facto isto que aconteceu na primeira leitura, no Evangelho de hoje, através daquele episódio que todos nós já conhecemos, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, isto é uma coisa muito complicada, que não era bem assim como a gente está aqui a pensar. E é uma coisa de facto muito complicada porque sabem que naquele tempo o país de Jesus, a Palestina, que não era bem como é hoje é a Palestina, Israel e tal, mas naquela altura o país de Jesus estava a ser dominado pelos romanos. Portanto, como sabeis, o imperador estava em Roma
e o Império Romano foi abarcando pelas conquistas feitas nos diversos países e por aí fora. E, portanto, no tempo de Jesus, o país de Jesus estava completamente subjugado. E por isso tinha que se pagar tributo, tinha que se pagar impostos para Roma, para o imperador que estava em Roma. O problema não é só este, porque uma questão de impostos, isto levaria-nos também a outra questão que eu não quero levar de facto hoje, mas esta questão, isto não, até é compreensível, como a gente hoje paga impostos, e se é destes impostos que depois vêm também as benfeitorias para as pessoas, acho que de facto hoje ninguém põe isso em questão, mesmo que não gostemos de o fazer. Aqui de facto era muito mais do que isso, porque nas moedas, as moedas romanas, e particularmente o denário, como sabeis, é aquela moeda com que se pagava o dia de trabalho, por isso é que se chamava denário, de onde vem a palavra italiana, dinheiro. Esta moedinha tinha, como há moedas que a gente vê e que tem, de um lado a efígie do imperador. O problema não estava só na imagem, mas já estava na imagem também. E também tinha gravado Divino César. Ora, quem tinha estas moedas estava, para um judeu, a cometer, para usar com a linguagem que a gente entende, estava a cometer um pecado mortal. E estava a cometer um pecado mortal porquê? Porque estava a ser responsável por uma idolatria. O que é idolatria? O que é um idólatra? Uma idolatria é adorar, neste caso, um homem como se fosse Deus. E, portanto, os judeus não colaboravam, não podiam, eram proibidos pela sua religião de colaborar precisamente com alguém que se estava a fazer passar por Deus, Divino César, que era o imperador dos romanos, e, portanto, era uma coisa que era impensável, de facto, inclusivamente para o tempo, para as coisas do tempo, a moeda não entrava. Havia uma moeda própria só do templo, de Jerusalém. E é, portanto, neste enquadramento que surge esta questão, que é uma ratoeira muito complexa, quando aqui se diz, mestre, e agora repara bem a engraxa dela, como a gente costuma dizer, sabemos que és sincero, que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas, para ti tudo é igual, todos são iguais, é o que quer dizer esta coisa da acepção de pessoas, não fazes acepção, não fazes discriminação, para ti todos são iguais, tu és justo, sem te preocupares com ninguém, diz as coisas sem te preocupares com ninguém, diz-nos o teu parecer. Reparem como é que de uma pergunta tão ingênua, ou que parece ingênua, muito complexa, é lícito ou não pagar tributo a César? E aqui reparem, qualquer resposta que Jesus pudesse dar, como nós costumamos dizer, era preso por ter tudo e preso por não ter. E em qualquer uma delas ele dizia-se mal, Jesus. Se fosse a responder a esta questão assim, do sim ou não. Porque se ele dissesse, sim senhor, deves pagar tributo a César. O que é que ele acontecia? Porque ele é um colaboracionista de Roma. Ele está a colaborar com os romanos. Até está a dizer que se deve pagar o tributo, o imposto a César. Se não dissesse que se deveria colaborar, era denunciado às autoridades como um revolucionário, como um subversivo, como alguém que está precisamente contra o povo e por aí fora. E, portanto, é neste enquadramento que Jesus faz uma pergunta muito simples, como vós já há pouco deste ponto. Olha, dei uma moeda e eles não perceberam, ficaram logo apanhados. Porque ao trazer a moeda, significava que eles tinham uma coisa que não podiam ter, que era a moeda proibida pelos judeus. Se eles apresentaram a Jesus o denário, isto significa que eles tinham esse dinheiro
tinham essa moeda que não podiam ter porque era a moeda idólatra de onde tinha a efígie do imperador. E Jesus não faz caso disso e continua. Porque é que me tentais, hipócritas? De quem é esta imagem e esta inscrição? Cá está a inscrição, Divino César. Eles responderam, é de César. E Jesus responde, então se é de César, dai a César o que é de César, porque isto não tem nada a ver connosco. Dai a César o que é de César. E depois vem a questão engraçada, que é mais do que engraçada, tem muito que se diga. E dai a Deus o que é de Deus. Ora, para dar a Deus o que é de Deus, significa, se calhar, que é alguma coisa que se recebeu e que não se retribuiu. Dai a Deus o que é de Deus, significa aqui, porque se dá a imagem, a moeda de César a César, porque tem a cara de César na moeda, onde é que Deus tem a sua cara? Onde é que Deus tem a sua imagem? Precisamente no homem. Livro dos Gênesis. E Deus criou-os a quem? O homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Por isso, estar a dar a Deus o que é de Deus é dar ao homem. Porque há muita gente, muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas circunstâncias que estão a roubar ao homem e, consequentemente, a Deus aquilo que é mais precioso, a sua dignidade divina. E por isso, nós hoje também somos convidados a perceber que, tal como ontem, com Jesus a responder deste jeito, nós somos convidados precisamente a dar a Deus aquilo que é de Deus. E aquilo que é de Deus, precisamente, é aquilo que precisa voltar para Deus. Ou seja, há tanta gente, há tantas situações, há tantas circunstâncias em que o homem é explorado. Em que o homem, e quando digo homem, estou a falar de homem e de mulher, em que, de facto, o homem é roubado dos seus direitos. Em que alguns sobrevivem apenas. Em que o homem pensa que, porque já sabe algumas coisas que antes não sabia, que pensa que agora que é Deus. E não pensa nem vê que está a substituir Deus por outros deuses. Seja na questão das crenças, seja na questão da libertinagem, seja na questão do prazer, seja na questão, por exemplo, de futebol, seja... Eu dou muitas vezes comigo a pensar, também gosto de futebol, dou muitas vezes a pensar comigo como é que, de facto, eu sendo aquilo que sou, como é que mexe tanto comigo, às vezes, o futebol, porque o meu clube não ganhou, ou coisa assim, uma pessoa fica chateada e já nem dorme bem. Não é o meu caso, mas sabes perfeitamente bem como há situações assim também. E uma pessoa assim, mas uma pessoa é capaz de trocar, ao fim e ao cabo, a nossa estabilidade por uma coisinha que é importante, com certeza, mas não é nada fundamental. Por que razão é que nós, assim como temos este cuidado exagerado nestas coisas e que às vezes nos tira do sério, eu estou a usar o duplo sentido da palavra, como é que de facto também não vamos para aquilo que de facto é fundamental? E aquilo que é fundamental, aquilo que é dar a Deus o que é de Deus, significa ao fim e ao cabo fazer com que o homem seja um homem. Fazer com que o homem e a mulher sejam de facto pessoas. E para serem pessoas, nós temos que denunciar tudo aquilo que de facto, de alguma maneira, possa estar a contribuir para que a pessoa não o seja. Seja na questão do aborto, seja na questão da eutanásia, seja na questão da distanásia, seja na questão da adistanásia. Sabem que, por exemplo, já nem falo tanto na eutanásia, toda a gente já ouviu falar, mas falo no contrário que é a distanásia, que é, se a eutanásia é encurtar, a distanásia é alargar. Todos podem saber aquilo que está a acontecer com aquele automobilista alemão, o Schumacher, exatamente, ao tempo, aos anos que ele está assim. E há poucos dias, soube que a mulher
comunica com ele, ou ele comunica através dos olhos. Aos anos que ele está assim, ligado a máquinas que têm um valor, só o dinheiro é que se explica, porque de facto estas coisas não é para qualquer pessoa estar ligado este tempo todo. O homem não é um sujeito de experiência. Agora serves, agora não serves, agora já estás fora de circulação. Eu estou a usar esta palavra de propósito. Agora de facto vamos desligar as máquinas, agora vamos ligar, agora quero morrer, agora não quero morrer. Dai a Deus o que é de Deus. É isto. É isto que não acontece. Porque o homem e a mulher merecem, têm que ter outra dignidade. E não é ao sabor daquilo que me apetece, nem ao sabor daquilo que me dá jeito, que de facto estas coisas acontecem. Reparem como é que isto daria para mangas, mas pronto, entretanto agora vai avançando, e eu penso que de facto, diante destas situações de crianças maltratadas, de crianças que passam fome, de crianças que são abusadas, e por aí fora, acho que de facto dai a Deus o que é de Deus. Foi isto que Jesus disse, é isto que Jesus nos diz, penso eu. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar consciência de que Deus atua. Podemos às vezes não dar por Ele ou por ela. Ele vai atuando, vai chamando o Cídio, vai chamando São Paulo, na segunda leitura, vai chamando de facto cada um de nós no nosso dia-a-dia, vai-nos apresentando às vezes acontecimentos que parece que não têm lógica, mas se calhar na altura própria Ele não deixará de facto de intervir. Vamos pedir-lhe que nos ajude e também concretamente onde quer que estejamos, a fazer o que quer que façamos, seja no trabalho, seja no lazer, seja de facto na harmonia, já que estamos de facto a celebrar mais um aniversário da nossa banda alvarense, para que de facto onde quer que estejamos a fazer o que quer que façamos, que tenhamos em conta que é fundamental dar a Deus o que é de Deus, que passa pela nossa dignidade, que passa por dar também a dignidade aos outros. Nós vamos então continuar com a nossa celebração e vamos desta feita reforçar a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai e do Senhor dos céus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e criado, consubstancial da carne, por Ele todas as coisas são feitas, e por nós homens e por nossa salvação. Desceu dos céus, e entrou pelo Espírito Santo, seja a Virgem Maria e se tornou, também por nós foi crucificado, sofreu Pilatos para ser sepultado, ressuscitou ao terceiro dia com a morte dos vivos, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, no louvado e em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o batismo na redenção dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida eterna. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada intenção que nos for comunicada, que nos for partilhada, que nos for proclamada, nós vamos dizer: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos que têm compaixão dos que sofrem e pelos que levam a sua cruz com humildade, oremos ao Senhor. Pelos que livremente
exercem as suas funções com retidão e pelos que aprendem a servir como Jesus. Oremos ao Senhor. Pelos homens a quem a vida mais provou, pelos que carregam a cruz de Cristo e pelos que aceitam o sofrimento redentor, oremos ao Senhor. Pelos que se abeiram de Jesus, trono da graça, pelos que recebem assiduamente o seu perdão e comungam o seu corpo e o seu sangue, oremos ao Senhor. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, pelos que serenamente ainda o esperam e por todos os que morrem sem esperança, oremos ao Senhor. Pelos músicos desta nossa banda alvarense, que hoje comemora o aniversário, pelos corpos diretivos, pelos benfeitores desta associação, por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão ligados a esta mesma filarmonia, a esta mesma filarmónica, para que possam, de facto, ser abençoados pelo nosso Deus. Oremos ao Senhor. Lembremos também todos os missionários, aqueles que se encontram em terras de missão para anunciar Jesus Cristo, aquilo que Ele propõe às pessoas, a sua libertação e dar outras condições de vida também, àqueles que são voluntários e que também partem ao encontro desta gente que precisa. Oremos ao Senhor. Por todos os nossos familiares defuntos, que vão nestas alturas são mais lembrados, para que todos aqueles que foram sepultados nestes nossos cemitérios, ou que tenham sido cremados, ou que de facto estejam em outros cemitérios, para que de facto o Senhor os tenha a todos no seu reino. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, das nossas preocupações, tristezas, alegrias, esperanças, aspirações, e que hoje vos apresentamos para vós e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor
Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Temos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando, numa só voz. Reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte como o pão, e dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade. Eu lembro todos quantos estão na nossa companhia, do Brasil, passando também pelos Estados Unidos, na Califórnia, passando ainda pela Suíça, pela França, onde está também a Clélia, de Casaldóbaro, todos aqueles que estão em comunhão connosco e com a Igreja e com esta Eucaristia e com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados. Tornai esta Igreja mais Igreja. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que queremos recordar, destes músicos,
e dos outros que já partiram para o Pai, que tem coração de mãe. Acolhei-os a todos e aos nossos também, na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de todos nós que aqui estamos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Senhora da Piedade, Senhora da Assunção e Padroeira da Paróquia. Ela que também é Senhora dos Milagres, do Amparo e das Dores. Ela que é Senhora do Acolhimento no nosso arciprestado, Senhora de Fátima, também no nosso país. Com todos os amigos de Deus, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano de Tier, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, Missão Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Certeza de que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentar-vos um bocadinho, por favor. Antes dos avisos, deixei que dê uma saudação para a Islândia, também para a Noruega, olá Paulo, também para a França, como já dizia há pouco, para a Clélia, também para o Rio de Janeiro, para o José Luís, também para a Maria, que está na Califórnia, também para a Suíça, sei que está mais que uma pessoa, assim como também para aqueles que estão aqui, que já fazem parte também dos nossos paroquianos, desde a Albergaria à Velha, Ana Parente, não tem nada a ver consigo. Não. Portanto, e esta gente toda que, entretanto, de vez em quando há assim saltos, para não perder muito tempo. Olhem, dizer-vos que estas coisas vão andando, vamos ver até que ponto é que também teremos ou não possibilidade de fazer aquilo que a gente tenciona fazer. Este ano, como já sabeis, não poderemos fazer a arrumagem aos cemitérios, e acho que é daquelas coisas que todos entendem, mesmo que até podemos ir lá, de facto, cada um na hora que achar melhor, todos juntos ao mesmo tempo é que não, e até podemos ir antes, ou podemos ir depois, ou podemos ir até no próprio dia, mas em horas diferentes, porque com as culturas todas juntas não há mesmo possibilidade, e é por causa disso que os bispos portugueses, de facto, pedem mesmo que isso não aconteça, mas, por outro lado, vamos precisamente fazer com que de facto essa data seja recordada, e vamos precisamente dar aos nossos mortos, que acreditamos que estejam vivos, aquilo que de facto costumamos fazer nestas alturas, que é a nossa flor. A nossa flor, não estou a falar só da flor que se coloca lá, estou a falar da flor simbólica através da Eucaristia. E em vez de fazermos aquilo que eu costumava fazer nos cemitérios da paróquia, este ano iremos apenas, os de Paradela vão ter lá a missa, lá no adro, no dia 31, que é no sábado, no dia 31 às 6 horas, que nessa altura, porque a hora já mudou, já deve ser de noite ou quase, e de certeza que é já de noite essa hora. E nós aqui vamos ter, aqui no adro, ouçam, bem preparados, quer esteja a chover, quer esteja a fazer sol, vai ser lá fora. Precisamente por causa disso, a gente não vai ao cemitério, podem de facto haver esta distância e não sei o quê. Ora bem, se a gente aqui faria exatamente o contrário, não tinha lógica nenhuma. Por isso, quer chova, quer faça sol, no dia 1 de novembro, às 10 da manhã, vamos todos, temos um adro grande, se não couber no adro com a distância, temos aqui as estradas na redondeza, temos som, penso que suficiente para chegar a todos, e portanto vamos celebrar às 10 horas da manhã, precisamente no adro aqui da nossa igreja, no dia 1, a Eucaristia, em que vamos lembrar todos os nossos familiares. Eu peço que a Irmandade, aos Irmandados, apareçam, mas não venham com os alfaias. Portanto, se calhar até nem devia dizer isto, porque posso estar a ser mal entendido. Ou seja,
nós sabemos que nestas alturas vem a cruz, vem as lanternas. Peço que não tragam isso. Apareçam, à civil, apareçam. Falando assim numa linguagem que a gente pode entender. E então às 10 celebraremos a Eucaristia pedindo por todos aqueles que estão sepultados nos nossos cemitérios ou por todos aqueles que estão noutros, mas que têm família aqui. Portanto, com essa Eucaristia lá fora. Depois, às 3 horas da tarde, eu irei fazer o mesmo em Ois da Ribeira, e às 5 da tarde, que nessa altura já será também quase 5 da noite, irei também fazer, assim como em Ois, é no Largo também, em Travassou, tal como agora a seguir, vai ser também ao ar livre, às 5 da tarde, em Travassou, no dia 1. Só para a vossa informação, no dia 31, que é sábado, nós vamos ter aqui também na igreja missa, a Eucaristia, às 4h30, mas será uma missa apenas para os que frequentam a catequese. Nem para os pais deles. Será apenas, tirando-nos do primeiro ano, será apenas uma catequese, será apenas a Eucaristia para os da catequese. E só os da catequese enchem os bancos. Portanto, acho que vós entendeis. Por isso, eu já nem aviso, porque de facto é muito desagradável, e sinceramente não quero ter esse papel, de estar uma pessoa a entrar, mas desculpe, já não há vaga. Isto faz-me lembrar outras coisas, não é? Quer dizer, e portanto, para evitar isso, fica esta informação. Eu de 15 em 15 dias tenho ao sábado, às 4h30, Eucaristia alternada. Aqui é num sábado, no sábado a seguir é em Travassou, aqui é missa, no outro sábado aqui é catequese, no outro sábado aqui é missa, e vou alternando com Travassou. Ou seja, no dia em que houver aqui missa, há catequese em Travassou, às 4h30, no dia em que houver aqui catequese, há missa em Travassou, e assim sucessivamente. Porque não dá espaço para mais, como deves imaginar. Eu não disse... Eu só peço-vos o favor, o ofertório de hoje é para as missões. Por isso eu pedia que as pessoas, ao saírem pela porta... É pela porta de vidro, não é? Que se costuma sair. Não é? Ao sair pela porta de vidro, tenham em atenção isso, por favor. E se desejardes colaborar com as missões, estará lá um cestinho, e peço que coloqueis aquilo que entenderdes. Também dizer que no próximo sábado, portanto, são aquilo que é normal. Vamos ter aqui Eucaristia, não é? Sábado, Eucaristia, às 4h30. Depois também terei, portanto, aquilo que já... E também haverá de facto a Eucaristia em Paradela, às 6 e às 7h30 em Ois da Ribeira. Isto no próximo sábado. Volta a lembrar, primeiro sai nos bancos próximos da porta, que é para a frente. Não percebi, desculpa. E a saída? A saída, sim. Por setores. Portanto, primeiro são... Aqueles da Vila Batismal. Exatamente. Eu peço em atenção, por favor, o seguinte, para não haver cruzamentos, nós vamos sair pela porta de vidro. Os primeiros a sair serão os que estão no fundo e vão até acima. Depois peço que comecem depois a sair também daqui, a partir dos bancos da frente, até ao fundo, e assim sucessivamente, está bem? Vamos indo a pouco e pouco, a ver se a gente se habitua nestas coisas.
Oremos. Deixem-me que eu pergunte uma coisa. A Banda Alvarense, obviamente, que neste ano não teve nenhuma saída, pois não? Tivemos só os Santos Mártires. Os Santos Mártires. Sim, mas isso ainda não tinha aparecido, não é? Sim, exato. O resto ficou tudo adiado. Ficou tudo adiado. Esperamos que seja possível. E esperamos que o adiamento resulte, não é? Obrigado. Obrigado e parabéns pela banda. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para os que estão longe e para os que estão perto, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.